aí, turmas, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa aula de Educação Física? Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora a gente vai descobrir juntos qual é o assunto da nossa aula. Aula 14, revisão e avaliação. Muito bem, então vem comigo relembrar os principais pontos abordados nessa unidade. Muito bem, então para iniciar a revisão dos assuntos abordados na unidade, nós vamos relembrar aqui, começar na verdade esse momento falando sobre as danças urbanas. E aí lembrem comigo que as danças urbanas é a forma como esse estilo de dança é conhecido aqui no nosso país, mas mundialmente ele é conhecido como street dance, tá? Justamente porque se trata de um estilo de dança que foi criado lá nos Estados Unidos. Só que quando chegou aqui no Brasil, nós primeiramente começamos a chamar esse estilo de danças de rua. E aí, por conta dessa nomenclatura, acabou acontecendo algumas barreiras de entrada desse estilo em lugares mais formais. Então, houve uma mudança de nomenclatura de danças de rua para danças urbanas. Mas vamos relembrar aqui 3 pontos que foram cruciais para essa mudança. Por que então que as danças de rua viraram danças urbanas? Justamente para ampliar o reconhecimento e a aceitação desse termo, desse estilo em lugares mais formais, como também para facilitar a sua entrada nesses espaços, como academias de danças, que geralmente abordam ali estilos de danças mais clássicos. E também era uma forma de fazer um alinhamento com os termos internacionais, porque danças urbanas se assemelha muito mais ali à questão do street dance, desse termo que ele é mundialmente conhecido. E aí a gente falou especificamente nas nossas aulas sobre 3 estilos de danças urbanas, mas lembre-se que danças urbanas é um conglomerado de estilos de danças que foram criadas ali no contexto urbano, nas ruas, pela população, tá bom? Mas na nossa aula nós abordamos 3 estilos, tá certo? E aí a gente vai passar a relembrá-los a partir de agora. Começando então pelo locking, que foi um estilo criado por Don Campbell nos anos de 1960, que utilizava ali movimentos rápidos com pausas bruscas, chamadas de travas, e expressões faciais exageradas, como também interação com o público. Essas expressões faciais elas eram até, de certa forma, engraçadas quando aconteciam. É uma dança alegre, performática e muito presente em clipes de funk e pop dos anos 80. Então, a principal característica desse estilo do locking é justamente a utilização de pausas bruscas ali durante as movimentações, durante as coreografias. Essa interação com o público também é uma coisa muito marcante, além dessa expressão, dessa expressividade do dançarino ali, principalmente fazendo certas caretas durante a execução dos movimentos. Um outro estilo que nós conhecemos também foi o popping. O popping ele foi criado na Califórnia nos anos de 1970 por Boogaloo Sam e consiste em contrair e relaxar os músculos rapidamente, esse movimento chamamos de pops, no ritmo da música. Pode imitar robôs, ondas, waving ou animações e exige muito controle corporal e precisão, do dançarino e é um dos estilos mais utilizados em batalhas de danças e performances individuais. Então, no estilo pop, a gente pode ter como característica principal a execução de movimentos mais robóticos, imitando robôs, a questão também dos waves, que você utiliza os seus braços para simular ali ondas, e é um estilo muito usado ali em batalhas de danças também. O outro estilo que nós aprendemos foi o house dance, que surgiu nas baladas de Chicago e Nova York nos anos de 1980. É uma dança muito ligada à música house, que é marcada pela batida eletrônica de 4 tempos. Então, esse 4 tempos, tuc, 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 é a base coreográfica aí dos bailarinos, dos dançarinos que praticam esse estilo de dança chamado dança house dance, É uma dança também que tem movimentos fluidos, leves e contínuos, com muitos deslocamentos de pés chamados de footwork e ondulações no tronco também.
É uma dança que transmite liberdade, improvisação e conexão com a música e está muito presente em clubes, festas e também em batalhas de dança. E agora convido vocês a relembrarem comigo alguns passos relacionados a esses 3 estilos que eu acabei de citar para vocês. Muito bem, agora que a gente saiu ali do mundo das danças, a gente vem para o mundo das lutas, né? Falando especificamente das lutas do contexto brasileiro. Começando então pela luta marajoara, né? Que é uma luta tradicional da ilha de Marajó, no estado do Pará, ou seja, é do norte, disputada de maneira tradicional nos festejos de São Sebastião, que é uma festa típica ali da ilha de Marajó. E no ano de 1990 foi que a luta marajoara foi reconhecida por esse nome, tá bom? Agora falando sobre as características dessa luta, né? É uma luta que vai trazer ali um confronto entre 2 lutadores que tem como objetivo principal fazer com que esse oponente ele caia ali de costas no chão, ele seja derrubado de costas no chão. E basicamente existem 2 estilos de luta, né, de luta marajoara, que é o estilo tradicional, que é um estilo praticado ali na região, nas fazendas, em solos como esse, né, de areia ou de argila ou grama, que é justamente para diminuir o impacto ali dessa queda e não ocasionar grandes lesões. E temos também a versão esportiva dessa mesma modalidade, que é praticado já em eventos que são organizados pelo governo municipal, né? E aí tem toda a questão da organização, da regulamentação dessa prática, né? Então existem basicamente esses 2 estilos aí de luta marajoara, a tradicional e a esportiva. Agora a gente vai relembrar aqui comigo a dinâmica da luta, né? O que acontece durante a luta. Possui então 3 momentos para essa luta. Inicialmente começa ali com a preparação, né, desses competidores, desses lutadores, que é o início da luta. No segundo momento, vem a aplicação das principais técnicas utilizadas para derrubar o oponente, que são técnicas para ocasionar o desequilíbrio, né? E, por fim, ali o desfecho da luta acontece justamente quando ocorre ali o objetivo principal da luta, que é levar esse oponente ao solo caindo de costas, né? Fazendo com que ele caia de costas ali no solo, ok? Agora, relembrem aqui comigo também alguns movimentos, né, que são feitos aí durante as lutas, que é o movimento frente a frente, o semi-agachamento, como vocês estão observando aí na imagem, o joelho casado, né, que ficam aí um joelho encostado no outro, e temos o braço casado também. Esse aí, apesar de ser tradicional, não é muito mais utilizado nos dias de hoje. Tá certo? Agora, relembrando aí os principais golpes que são ali feitos, né, durante os confrontos, a gente vai elencar aqui a cabeçada, que é um movimento aí que o lutador vai segurar as pernas do adversário, né? E empurrar aí, ó, observe aí que ele empurra na região do abdômen aí do adversário, fazendo com que esse adversário caia no chão de costas, né? Muito bem. O próximo movimento que a gente vai ver é a calçada, que vai simular uma rasteira aí na perna do adversário, na perna que está à frente do adversário, tá certo? Reparem novamente aí como é executado. Esse é o movimento calçada. O próximo movimento é a espalhada, né? Que vai fazer ali com que esse oponente, né, estique as suas pernas e vá ali em direção ao adversário. É um movimento aí, ó, muito utilizado na luta wrestling, que é aquela luta corpo a corpo. Na verdade, é similar a um movimento que é feito ali na luta
corpo a corpo. E falando em golpes, né, que são aplicados, golpes de ataque e defesa, alguns golpes foram derrubados desse estilo de luta justamente porque eles eram muito agressivos. Listando aí para vocês, temos o boi laranjeira, fincada e recolhida. Foram retirados por quê? Porque poderiam causar lesões sérias ali no oponente, né? Por exemplo, o golpe fincada é como se você estivesse executando uma ação mesmo, como se você estivesse fincando aquele oponente ali de cabeça no chão, né? E, obviamente, uma queda dessa poderia gerar ali a fratura do crânio, né? A fratura da coluna, e isso poderia ser letal aí para o praticante. Então, por conta disso, esses golpes foram proibidos. Falando sobre regras básicas, nós vamos ver que é proibido o uso de objetos, substâncias ou golpes perigosos, como socos, chutes e estrangulamentos. A luta deve ser realizada em pé, com projeções por agarrões, empurrões e puxões, e a queda só é válida quando há contato pleno das costas no solo, sendo o restante avaliado pelo árbitro, ok? Ainda no mundo das lutas, a gente vai falar sobre uma outra modalidade agora, que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele tem ali na sua história duas vertentes, uma que ele surgiu lá na Índia, através dos monges budistas que levaram esse conhecimento pelo Sudeste Asiático até chegar no Japão, e a outra vertente é que de fato surgiu ali no Japão feudal, através dos samurais que utilizavam essa arte de combate sem armas. E esse movimento, essa luta, chegou ao Brasil através da figura do Mitsuyo Maeda em 1914, e aqui ele ficou conhecido como Conde Koma, e começou a ensinar as artes marciais lá em Belém do Pará. E justamente passou todo esse ensinamento para uma figura também super importante chamada Carlos Gracie, que faz parte da família Gracie, né, que aprendeu todo esse ensinamento ali das bases do judô de Jigoro Kano, né? Então a família Gracie adaptou essas técnicas, criando então o jiu-jitsu brasileiro ou Brazilian Jiu-Jitsu, né, com o foco no combate no solo. E esse combate no solo recebe o nome de Niuasa, que Niuasa é justamente esse conjunto de técnicas de artes marciais japonesas realizadas no chão, ou seja, são movimentos aplicados quando o lutador está deitado em contato direto com o solo sem estar em pé ou ajoelhado. Falando sobre os principais golpes e posições, a gente vai relembrar aqui que existem aqui, por exemplo, como vocês vão observar, o estrangulamento através desse golpe muito famoso chamado mata-leão. Outro golpe também que a gente viu é a chave de braço, que é uma chave de articulação, né? O próximo golpe é de imobilização, que é a montada, na verdade é uma posição, né? A montada para você imobilizar o adversário. E temos também as quedas, né? Como o single leg, onde você agarra ali apenas uma perna do adversário, e o double leg nas duas pernas do adversário. Agora falando sobre a pontuação e punições no jiu-jitsu, a gente vai ver que no jiu-jitsu golpes corretos eles somam pontos, né, dependendo do golpe, e punições tiram pontos, né, de 1 a 4 pontos. E a luta ela vai terminar por pontos, desistência ou decisão do árbitro. Aí a gente acabou de ver aqui essas questões relacionadas ao mundo das lutas, né? Agora a gente vai passar para as práticas corporais de aventuras urbanas, começando então pelo skate, né? Trazendo vocês novamente para esse ambiente onde é realizada a prática do skate. E aí a gente vê que o skate ele tem ali uma adaptação, ele surgiu de uma adaptação ali do surf, né, que foi criado então por surfistas que tinham a necessidade de continuar seus treinamentos mesmo se não tivessem ondas acontecendo. Então eles adaptaram a prancha e aí a partir daí surgiu o skate, ok? Muito bem. E aí agora a gente vai relembrar, né, alguns movimentos, né, algumas manobras que são feitos dentro do skate. Vamos então. Muito bem, começando pelo ollie, né? É um movimento aí que é feito de uma maneira mais básica, né? Como vocês veem, ele pula, né, com o skate. O flip, ele também é como se fosse um ollie, só que o praticante ele faz um giro com o skate, né? Como vocês estão observando. Temos também o outro movimento, que é o pop shove-it.
Esse movimento ele consiste em pisar na parte de trás ali do skate, né, e arrastando esse skate ali no chão, realizando um giro de 180 graus no ar. O outro movimento é o quick flip, como vocês vão observar. Nesse caso, desse movimento, é realizado aí um giro de 360 graus sobre os dois eixos ao mesmo tempo, como vocês vão observar aí bem detalhadamente agora. Muito bem. O outro movimento é o board slide, né, que acontece quando ocorre o deslize aí na parte de baixo do skate sobre as bordas de um objeto ou então da pista, nesse caso aí, ó, sobre o corrimão. Temos aí o backside, que é um giro de 180 graus na direção das costas, como vocês vão ver, ó, ele dá um giro para trás, né, de 180 graus. E temos também o 50-50, que vai aí, ó, passar esse eixo aí em alguma superfície, como vocês estão observando. Muito bem, e aí a gente relembrou as principais manobras que são feitas dentro da prática do skate, e agora a gente vai falar sobre o parkour. Que o parkour, como a sua história diz, né, surgiu na França, especificamente em Paris, em 1980, foi criado por David Bell e Sébastien Foucan, e inspirado no treino militar de George Herbert e focado em movimentos eficientes pelo ambiente urbano. Então, o parkour consiste nessa prática, onde vai utilizar movimentos do próprio corpo, sem nenhum outro instrumento ali, se sobressaindo entre os obstáculos ali dos centros urbanos, né, das cidades. E aí o parkour ele também tem duas modalidades, né? Ele é feita de maneira indoor, que é quando ele é feita em ambiente fechado, né, com os obstáculos ali previamente colocados para fazer como uma espécie de treinamento, e temos também a categoria outdoor, que é quando acontece de fato em ambientes abertos aí explorando a cidade, tá certo? E agora a gente vai também relembrar aqui uma outra modalidade, né, uma outra prática corporal de aventura, que é o BMX. O BMX é um esporte radical com bicicletas pequenas e resistentes e foi criado em 1970 na Califórnia como adaptação do motocross. Tornou-se oficial com a primeira federação em 1981 e entrou nos Jogos Olímpicos em 2008. Então, aqui a gente vê que o BMX é uma adaptação do motocross, né? Ou seja, ao invés de estar utilizando a moto como aparelho de locomoção, você utiliza-se de uma bicicleta, obviamente adaptada para essa prática. E a gente já vê também que o BMX ele é uma modalidade olímpica, na verdade ele tem duas vertentes aí dentro das Olimpíadas. O BMX Racing é uma delas, né, que consiste nessa corrida em pistas de terra com rampas e curvas fechadas. Lembrando que as curvas geralmente elas são asfaltadas justamente para evitar que ocorram acidentes, visto que essa bicicleta ela pode chegar ali numa velocidade muito alta, né? E essa modalidade está presente nos Jogos Olímpicos desde 2008, quando foi disputadas as Olimpíadas lá em Pequim. Então, é uma modalidade olímpica. Uma outra modalidade olímpica aqui que nós vamos ver também é o BMX Freestyle, que consiste em realizar manobras e saltos em rampas, em pistas também preparadas para receber essa prática, em espaços urbanos, né? E aí essa modalidade é avaliada por conta da criatividade, da dificuldade da execução ali das manobras, do estilo que está sendo aplicado e, como eu falei para vocês, é também uma modalidade olímpica, só que ela é uma modalidade olímpica mais recente, porque ela só foi ingressada nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Lembrando que os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, apesar de a gente falar 2020, ela só foi praticada, só foi concorrida no ano de 2021 por conta da pandemia que aconteceu no ano de 2020, tá certo? Então aí a gente conseguiu observar, né, a gente passou por diversos cenários aqui das práticas corporais, começamos na dança, passamos ali pelas lutas e agora finalizamos aqui com as práticas corporais de aventura urbanas, né? Lembrando que dentro das práticas corporais de aventura existem
as que são feitas na natureza e existem as urbanas. Geralmente as urbanas, elas são adaptações das práticas que já aconteciam no meio natural, como foi o caso do skate que eu citei para vocês, que era uma prática de surf que os surfistas acabaram adaptando, né, para aquele momento em que eles não conseguiam fazer seus treinamentos, justamente porque não tinham ondas para eles fazerem, né? E aí, com isso, eles adaptaram essa atividade para o meio urbano. Tá certo? Espero que vocês tenham conseguido relembrar aqui comigo esses principais pontos abordados durante a nossa unidade. Eu me despeço por aqui e desejo a vocês ótimos estudos.